Começa agora o Esporte Brasil na Web TV. Fãs de esportes, fala fãs de esportes, é isso mesmo, é tudo isso e muito mais, e a gente volta para Curitiba para ter mais informações e saber como é que tá o clima por lá desse super jogo. É a primeira partida da semifinal de Conmebol Libertadores entre Atlético Paranaense e Palmeiras, e é por isso que agora a gente conversa com Eduardo Afonso e Vinícius Nicoletti, que tá só checando ali como é que as coisas estão ali atrás, mas ele vai trazer também todas as informações de Palmeiras para vocês. A gente começa então com o mandante, com o Atlético Paranaense. Fala, Edu, seja muito bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Grande beijo pra você, um abraço aos comentaristas e ao fã de esportes. Estou aqui na frente da Arena da Baixada, a sensação térmica de 4 graus. Os termômetros marcam um pouquinho mais, 7 graus, mas está muito frio, muito vento. E foi aqui agora no final da tarde, Marcela, que o Felipão encerrou a preparação do Atlético para esse primeiro jogo contra o Palmeiras. E olha, o Atlético vem com novidades. Primeiro, Vitor Roque deverá, a tendência é essa, ser titular do ataque, Pablo ficando no banco de reservas. Segunda novidade, ao que tudo indica, e foi treinado aqui, o Atlético vai com 4 homens em meio de campo, sendo 3 marcadores. Vai tentar ganhar o setor. Felipão acha que ganhando esse setor pode ser o caminho, a chave para ganhar a primeira partida contra o Palmeiras por essa semifinal da Conmebol Libertadores. Se o Vitor Roque começar jogando, será o único dos titulares que esteve no Ceará sábado e jogou boa parte da partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Os demais todos foram preservados, inclusive muitos nem foram para o banco. E por isso o time está descansado, diferente do Palmeiras, que teve que jogar sábado e jogou com a grande parte dos atletas que estará em campo amanhã na Arena da Baixada. Pelo treinamento de hoje, uma possibilidade de time: Bento no gol, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro e Abner. Essa defesa titular não tem nenhuma mudança. Meio de campo, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana e Terans. 4 homens, 3 marcadores, 1 mais avançado. E o ataque com Canóbio e Vitor Roque. Esse é o time inicial, o provável time inicial. Se o Felipão optar na manutenção do 4-3-3 com 3 atacantes, aí quem deve sobrar, ficar no banco, é o Terans. E a última vaga de ataque pode ser preenchida por Coelho ou até por Vitinho. Ele testou as 2 formações pelas informações que apuramos no trabalho desta tarde, início de noite, aqui na Arena da Baixada. Certo mesmo é que é um time muito descansado e que aposta muito, jogando a primeira partida em casa, em obter vantagem. Há 17 anos, quando também esteve na semifinal, o Atlético garantiu a presença na final com o primeiro resultado. Fez 3-0 no Chivas Guadalajara e administrou a vantagem lá no México com um empate em 2-2. Não sei se vai fazer 3 no Palmeiras, mas o objetivo é sair com vantagem aqui da Arena para o jogo de São Paulo na semana que vem. Expectativa de quebra de recorde de público com casa realmente cheia. Frio aqui do lado externo, mas amanhã a Arena estará quente com a torcida do Furacão. Saio aqui da frente da Arena da Baixada e vou a outro ponto de Curitiba. Afinal de contas, o Vinícius Nicoletti está acompanhando o Palmeiras, que chegou no final da tarde. Tá tudo bem com você, Vini? Grande abraço. Fala, Edu, grande abraço para você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Está frio por aqui também, estamos no centro da cidade, em frente ao hotel onde o Palmeiras está hospedado. Por aqui também a sensação térmica de 4 graus, mesmo assim alguns torcedores permanecem por aqui. O Palmeiras chegou aqui no hotel no comecinho da noite desta segunda-feira, os torcedores seguem por aqui, já jantou e os torcedores querem um aceno, né? Agora há pouco veio o Zé Rafael, deu esse aceno para o torcedor que permanece aqui em frente ao hotel, encarando esse frio. A delegação do Palmeiras veio com 24 jogadores, 2 desfalques, o Danilo e o Gustavo Scarpa, os 2 que foram expulsos na fase de quartas de final contra o Atlético, não vão enfrentar o Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada. Para o lugar do Danilo, Gabriel Menino, sem mistério, é o substituto natural, deve entrar no meio campo e fica a dúvida para o lugar do Scarpa.
3 opções do técnico Abel Ferreira. A primeira delas, o Flaco Lopes, o argentino, entrando no comando do ataque, com o Rony deslocado para a lateral do campo no ataque ali na ponta. Ou o Wesley, segunda opção, a entrada do Wesley, com o Rony permanecendo lá na frente. E a terceira opção, o Bruno Tabata, que ainda não foi titular desde que chegou ao Palmeiras, estreou no clássico contra o Corinthians, mas no último jogo ele entrou fazendo essa função no lugar do Scarpa, e o Scarpa foi para o meio campo no lugar do Rafael Veiga. Então fica essa dúvida para o Palmeiras até momentos antes da partida, como o Abel Ferreira vai montar a equipe. Palmeiras que defende algumas invencibilidades nesta partida de Libertadores na Arena da Baixada, a primeira delas como visitante na Libertadores, não perde fora de casa desde 2019, nesse período 22 jogos, somando aí as 2 finais em campo neutro, com 15 vitórias e 7 empates, a segunda invencibilidade na própria Libertadores na sequência, são 18 jogos sem derrota, contando as partidas dentro e fora de casa, é a maior série invicta ao lado do Atlético. Se não perder aqui para o Atlético Paranaense, então alcança a maior série invicta da história da competição. E a outra invencibilidade contra o próprio Atlético Paranaense, a última vez que perdeu na Arena da Baixada em 2017. De lá para cá são 5 jogos com 3 empates e 2 vitórias do Palmeiras. Então o provável time alviverde para esse confronto de semifinal, com o Everton no gol, Marcos Rocha, o Gustavo Gomes na zaga e o Murilo na lateral esquerda, o Piquerez, o meio campo com o Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Rafael Veiga, ex-jogador do Atlético Paranaense. No ataque, Rony, que é o artilheiro do time na temporada com 20 gols, 2 de bicicleta, 7 pela Libertadores, o Dudu, e aí fica essa dúvida, Flaco Lopes, o Wesley ou então o Bruno Tabata, o provável Palmeiras para o confronto aqui na Arena da Baixada. E é claro, a gente vai trazer todos os detalhes, viu, Marcela? Tá certo, Vinícius, obrigada, beijo pra você, um beijo também pro Felipe, pro Eduardo Afonso. Daqui a pouquinho a gente volta pra Curitiba pra trazer mais informações pra vocês em loco. Vamos dar boa noite então pros nossos comentaristas. Tudo bem, André Kfouri? Boa noite. Boa noite, Marcelo, uma ótima noite a todos e uma boa noite especial a ele que está de volta. Eu já achava que não voltaria mais, teria arrumado um emprego em Buenos Aires, onde muitos companheiros estão para trabalhar nessa semana na Libertadores, no jogo do Flamengo. Senhoras e senhores, Gustavo Zupac está de volta. Aí vem aqueles palmas, né? Muito bem. Que maravilha! Ele está de volta, sim. Que bom. Eu fiquei um pouco assustada quando o André Kfouri começou a me informar sobre essa informação de que você poderia ficar por lá, mas que bom que você voltou. A proposta foi tentadora, Marcela, mas o meu lugar é aqui, né? Então tá bom, beijo tá a você, um abraço ao André, um abraço a Fã de Esportes. Estou muito feliz, como sempre. É bom sair de férias, é bom voltar também. Em uma semana de semifinal de Libertadores, é melhor ainda, né? É melhor ainda, melhor é voltar. André Kfouri, como é que você imagina que entram em campo Atlético Paranaense e Palmeiras na partida de amanhã? A gente vê o Filipão falando, a gente precisa ter um jogo perfeito. Do lado do Abel, precisa ter essa perfeição também? A perfeição não existe, né? No futebol ou em qualquer outra área, mas é óbvio que a gente entende por que o Filipão usou essa palavra. Tem que ser um jogo com erro mínimo. O Atlético precisa ter talvez a sua melhor atuação no ano, é a grande oportunidade que o Atlético tem. Não só porque o jogo é em Curitiba e o ambiente que vai ser construído na arena vai ser muito favorável e já é um ambiente conhecido no futebol sul-americano como algo a ser enfrentado, mas nem sempre superado. Não só por isso, mas porque o Palmeiras não tem jogadores titulares que são importantes, aqueles que foram expulsos na segunda partida contra o Atlético Mineiro. E é claro que o Palmeiras tem elenco para substituí-los. É claro que o time do Palmeiras, o grupo de jogadores do Palmeiras comandado pelo Abel, tem condições de fazer um jogo excepcional sem esses jogadores. Mas é evidente, por outro lado, que se houvesse a possibilidade de escalá-los, eles seriam titulares contra o Atlético Paranaense. Por uma questão de escolha, por uma questão de produção, de desempenho, por uma questão de opinião do técnico Abel Ferreira em relação ao que é o time que representa a força máxima do elenco do Palmeiras. Então, não é uma coisa assim muito dramática, não é algo, que grande sorte o Atlético Paranaense deu, vai receber o Palmeiras em casa desfalcado. Não, o Palmeiras não terá 2 titulares, é isso, mas o Atlético tem como aproveitar. O Atlético, no mínimo, tem como entender que para o Palmeiras a noite será um pouco mais complicada.
no sentido de executar o plano que o Abel quer que o time execute em campo, no sentido de chegar a um nível que seja suficiente para, quem sabe, vencer o Atlético Paranaense fora de casa nessa abertura das semifinais. Pode ser mais complicado, assim, esses dois jogadores, vou colocar os números do Scarpa e também do Danilo, e a gente mostra para você falar sobre a ausência e o tamanho da ausência desses jogadores. Zupa, então, jogadas de gol, do Danilo, tá, primeiro. Ele tem 9 que iniciou, né, o gol, ele é o segundo no elenco, construções em gol 17, é o primeiro no elenco, recuperações de posse 273, segundo. Ações antes da assistência em jogada de gol, né? Vocês conseguiram entender, antes da assistência, que é o primeiro jogador para passar para o atleta que faz o gol. Gustavo Scarpa, jogadas de gol que iniciou 11, ele é o primeiro no elenco, construções em gol 13, segundo, e assistência 9, segundo. Mesmo que a gente não visse esses números aí, a gente já sabia que seria um prejuízo muito grande para o Abel Ferreira. Mas você concorda com o André Kfouri? Dá para, de alguma forma, substituí-lo de uma maneira e substituí-los bem nessa noite de terça-feira? Dá para substituí-los bem, só que são duas ausências sentidas por questões um pouco diferentes, né? A ausência do Danilo, ela é sentida, assim, claro que o Danilo é um excepcional jogador, é um dos destaques do Palmeiras nas últimas temporadas, foi convocado para a seleção, vai para a Europa em breve, né? A gente não sabe quando, mas ele é um jogador de Europa. Mas a ausência dele é mais sentida para mim depois de ouvir o que o Eduardo Afonso falou, quando o Edu trouxe as informações da maneira que o Filipão vem preparando o Atlético para esse jogo, e comparando o Atlético para esse jogo. E qual é a maneira? É colocando um volante a mais. O Filipão vai reforçar o setor de meio. Geralmente joga o Hugo Moura e Fernandinho, ou pode jogar o Eric, o Alex Santana vem chegando. Então vai, o Hugo Moura deve ir, né? O Hugo Moura, o Fernandinho e o Alex Santana, para reforçar o setor, como ele fez, por exemplo, no jogo de ida contra o Flamengo, da Copa do Brasil. E deu certo dentro do possível naquela missão, o Atlético conseguiu segurar o Flamengo. Então, o Filipão entende que é preciso reforçar um setor onde joga o Danilo, né? Então, a ausência dele, ela é sentida nesse quesito. E você acha que é já pensando nessa ausência que o Filipão faz isso? Ele já faria de qualquer coisa? Ele faz por entender que não dá para enfrentar o Palmeiras jogando como o Atlético joga sempre. São jogos que você tem que dar um passo atrás. E ele vai dar um passo atrás. Então, vai ser exigido do Gabriel Menino uma competitividade muito forte, muito alta, para compensar a ausência do Danilo e para enfrentar, para ganhar um setor onde o Filipão vai reforçar. Então esse é o ponto que eu vejo na ausência do Danilo. No caso do Scarpa, é a ausência do melhor jogador do time, né? O Palmeiras tem uma característica nas mãos do Abel, que esse rótulo de o melhor jogador do time, ele é transitório, não é definitivo. Na temporada, no momento, o melhor jogador do time é o Gustavo Scarpa. Sim. E a ausência dele é muito sentida por isso. E porque as alternativas são diferentes, né? Se jogar o Flaco Lopes, você mexe com o Rony e você altera a característica. Se jogar o Wesley, e eu acho que jogará o Wesley, mexe com a característica, porque o Wesley é um ponta-ponta e o Scarpa é um meia que joga na ponta. Se jogar o Bruno Tabata, é o que menos altera, embora altere também. Só que é um jogador menos acostumado a tudo que o Abel faz no Palmeiras. Sim. Então, especialmente na função do Scarpa, vai exigir mais do Abel em relação a pensamento, a estratégia. São duas ausências sentidas, mas as duas equipes têm por que acreditar que podem sair vencedoras do jogo de amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre favoritismo também. Você falou sobre estratégia, é algo que o Abel sabe fazer muito bem, mas do outro lado a gente tem o Filipão, que também sabe montar grandes equipes para enfrentar outras grandes equipes, no caso é o Palmeiras, um dos melhores times do Brasil hoje. Então vamos voltar para Curitiba, porque tem essa característica também na equipe, no jogo de amanhã, que é esse encontro entre Abel e Filipão. Felipe Mota, mais uma vez, bem-vindo ao Sport Center. Olá Marcela, boa noite para você, um abraço especial ao André, ao Gustavo Zupac, sem dúvida, aqui em Curitiba, grande clima para o jogo, grande clima, um clima realmente de frio. Aí eu gosto do frio, mas passou um pouco da minha conta, não sou que nem o Eduardo Afonso, né? Temos 6 graus nesse momento e, como gosta o André Kfouri, a sensação térmica é de menos todos. Realmente complicado aqui o frio em Curitiba, mas certamente amanhã na Arena da Baixada vai estar um clima quente, de muita rivalidade e de muito interesse na semifinal da Conmebol Libertadores, a partida de ida. Vocês falavam do Abel, você trouxe o Filipão, sem dúvida. Um componente importante desse duelo é justamente a prancheta
de um lado e a prancheta do outro, o duelo tático e o duelo de história. Se fossem somente relacionados pelo tamanho do currículo de cada um deles, já teríamos um grande duelo de treinadores. Mas dá para dizer que são vidas entrelaçadas, né? Que há representatividade na caminhada de um respingando na do outro, especialmente o Abel mais jovem, seguindo passos do Filipão. O Filipão é um técnico histórico, não apenas do Palmeiras, mas agora quem ocupa este cargo e faz com muita força é o Abel. E a discussão, é o maior da história? Seria o Filipão? Seria outro? E também a força do Scolari agora comandando o projeto do Atlético Paranaense. Por isso a gente tem dados, números que mostram um pouco dessa história importante já construída pelo Abel, né? O Abel está há um bom tempo no futebol brasileiro, é uma diferença e claro, está esse bom tempo por tudo que ele conquistou, e o Filipão chegou num momento difícil e conseguiu ótimos resultados. A gente vê aí que o Filipão tem 30 jogos com técnico do Atlético Paranaense, o Abel Ferreira 166, vou focar aqui no aproveitamento, é um aproveitamento parecido, 63,3% contra 65,7% do Abel. No Palmeiras, a média de gols do Palmeiras de Abel é melhor do que o Atlético do Filipão, 1,69 versus 1,53, e a defesa palmeirense também mais sólida, 0,80 a 0,93. São números, são estatísticas que ilustram um pouco de um lado, ilustram um pouco do outro, mas a gente sabe que quando a bola começar a rolar nessa terça-feira, isso conta. É representativo? É. Vai definir o duelo? De forma alguma. Uma nova história, uma nova vida neste confronto, que certamente tem, para mim, como grande marca, Scolari versus Abel, a simpatia. No momento que a gente vê muitas trocas de farpas, especialmente direcionadas ao Abel, o Scolari sempre foi muito simpático. O Scolari treinou a seleção portuguesa, o Abel o tem como ídolo, então é um duelo muito respeitoso, que faz bem ao futebol brasileiro, que faz bem ao futebol sul-americano. Marcela? Pois é, Felipe, eles se encontraram também na seleção brasileira, inclusive o Filipão convocando o Abel na época jogador, né? Portuguesa. Na seleção portuguesa, eu falei brasileira? Então não pode ser brasileira, porque a gente sabe que o Abel não é brasileiro, é português. O que é que vocês imaginam desse encontro? Pensando no Abel muito mais novo, olhando para um Filipão muito mais experiente, mas pensando na história que cada um tem em Conmebol Libertadores, isso muda alguma coisa ou a experiência dos dois hoje já se equipara nessa competição? Não, o Filipão tem mais experiência na competição, né? Mas é essa Libertadores ficou para trás, né? Hoje é uma Libertadores das superpotências, quase todas elas brasileiras. E essa Libertadores, o Abel é o dono. O Abel é o dono, né? Até agora, nenhum técnico se mostrou mais competente que ele para essa competição. Mas são dois técnicos históricos, quando a gente olha para o Palmeiras, né? Como bem disse o Felipe Mota. Quando a gente olha para a história da competição. A diferença é que o Filipão agora está tentando fazer história num clube que está tentando fazer história na competição, né? E eu acho que esse encontro também é muito importante. Acho que o perfil do Filipão, ele vai de encontro àquilo que o Atlético Paranaense quer ser dentro da competição. E o Abel chegou a um Palmeiras e se transformou em um personagem histórico dentro do torneio mais importante do continente. Então, sem dúvida, é um duelo de clubes grandes, sim, de clubes de dimensões diferentes, mas de clubes grandes, de projetos muito bem sucedidos dentro do futebol sul-americano, também de dimensões diferentes, mas principalmente um duelo de dois técnicos históricos dentro da competição e que justificam a discussão. Quem é o maior da história do Palmeiras, sim, quem passou quem não passou. Essa discussão, que ela nunca é exata, ela se justifica por tudo que o Felipe já fez no Palmeiras e por tudo que o Abel faz atualmente. Pois é, e tem uma coisa que o torcedor do Palmeiras fica também com aquela coisa, é o Filipão, é o grande Filipão. Todo mundo discute e fala sobre isso, mas tem sempre aquela discussão, vale muito do sentimento, de como você sentiu aquela competição do Filipão e a competição, as duas competições e os dois títulos do Abel. Tudo isso passa, ou seja, cada um vai ter uma opinião diferente em relação a quem é o melhor ou o maior treinador da história do Palmeiras. Esse encontro para o torcedor do Palmeiras é diferente, André? O Filipão disse que é o Abel, né? É claro que ele pode estar sendo gentil com o Abel, porque ele tem essa característica. E se ele estiver sendo gentil,
não eu creio, não é assim, eu sou muito melhor que o Abel, mas eu vou dar eu vou jogar aquela carta da gentileza para as pessoas falarem bem de mim. Não, isso não é tão importante para o Luiz Felipe Scolari como as pessoas acham que é. Quem é o melhor técnico da história do Palmeiras? Os treinadores que estão acostumados a passar tanto tempo no futebol como ele, entendem muito bem, navegam muito bem por essas discussões sobre as eras, sobre a história dos clubes, sobre o legado de cada um, né? Olha a idade que o Filipão tem, olha a rotina que ele continua levando como se fosse no início da sua carreira como treinador, depois de tudo que ele conquistou, depois de tudo que ele perdeu e depois de todas essas repercussões, obviamente distintas, ele continua atuando, vibrando, se envolvendo a seu modo com a profissão de técnico de futebol e está aí de novo com mais uma campanha digna de muitos aplausos na Libertadores, que é um lugar onde ele tem muitos recordes. Então, se ele acha mesmo que o Abel é o melhor por causa dos títulos, que é uma comparação direta por números, vamos colocar os troféus aqui e aqui, quem tem mais? Aí não é necessário ter opinião, é só contar, né? Em relação ao legado, ao impacto, eu, André, entendo que os profissionais que ganharam o primeiro título tão almejado, tão desejado como a Libertadores por um clube, eles têm um bônus por serem os desbravadores, por serem os pioneiros. E foi o Filipão que ganhou em 1999. Aliás, a ESPN transmitiu essa Copa Libertadores praticamente inteira, se não me engano. Da fase de grupos, da fase de grupos em diante, perfeitamente. Eram ótimos tempos que voltaram agora. Né? O Zupac tinha muita convicção porque ele assistiu pela ESPN. Você viu, né? Sim, todos sim. Eu era fã do André Kfouri naquela época já. Obrigado pela sua gentileza. Você está sendo tão gentil quanto o Filipão. Então essa conversa ela vai perdurar e as pessoas vão ter opiniões diferentes, mas o confronto de semifinais reúne os dois melhores. Quanto a isso, eu acho que não há muita discussão. E eles estão se encontrando numa situação em que ambos são especialistas, entre aspas, né? Eu não entendo que o Palmeiras amanhã vai surpreender todo mundo e vai para cima do Atlético Paranaense. Aliás, o Palmeiras não tem feito isso nos jogos de maior importância pelas duas competições. É só voltarmos aí no tempo recente, essa sequência importante do Campeonato Brasileiro, como o Palmeiras se comportou em campo. Libertadores, a mesma coisa. Também não vejo o Atlético querendo aproveitar, dizendo, olha, ou é hoje ou a gente não vai chegar a essa final, então vamos para cima, porque isso significaria sair da característica. As características principais dos dois times são essencialmente as mesmas. A execução é diferente, mas a intenção é muito semelhante. Então eu vejo um jogo em que ninguém vai sair da sua característica principal, que é solidez acima de tudo, competitividade. Tentar minimizar erros, eficiência é a palavra de ordem. E evitar que esse jogo desequilibre o confronto. A não ser que a oportunidade seja muito boa para correr um pouco mais de risco. Qual é a tradução disso? Um desses times tem um jogador expulso, por exemplo. Sim. Aí muda. Com tempo restante. E aí você tem um estímulo e você tem um motivo e talvez até a obrigação de dar um passo à frente. Muito bem, a gente segue o nosso Sport Center. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.